Rapaz, pense num camarada difícil de entender. Foi esse aqui, ó. Yukio Mishima. Pelo menos é o que dá a entender. O Henry Scott Stokes, que escreveu essa biografia, A Vida e a Morte de Mishima. Eu peguei esse livro para ler por uma sincronicidade, porque ainda não li nada do Mishima, né? É um escritor que em 25 de novembro de 1970 cometeu seppuku, harakiri. E eu, assim, a minha infância foi marcada por uma cena do Mishima com a cabeça decapitada. Eu lembro que eu estava no consultório médico com minha mãe. Engraçado como as lembranças têm os detalhes vívidos, né? E enquanto esperava ser atendido, foi olhando aquela, acho que era a revista Manchete, da editora Bloch. Tinha lá a retrospectiva, era já uma revista antiga, foi em 70, eu nasci em 73, então deve ter sido a retrospectiva da década, alguma coisa assim. E tinha cenas do Mishima decapitado, uma sangreira retada, e me marcou muito ao saber que ele era um escritor. Um escritor, como assim? Que papo que ele escreveu com sangue? E ficou marcado para mim essa figura do Mishima. E ao longo do tempo, né, separei alguns livros dele para ler e encontrei também essa biografia para ler. Eu tenho algumas biografias, né, na fila, e estava deixando para ler a biografia dele depois de ler algum livro dele, mas por uma sincronicidade, quando eu estava para... Hoje eu vou ler uma biografia, vou pegar uma biografia, aí numa conversa mencionaram o harakiri, eu falei, poxa, eu gosto muito de seguir a sincronicidade, e peguei esse livro para ler. E depois eu fui receber a mensagem que depois eu chego lá, vou chegar lá, a mensagem tem tudo a ver com o nosso Brasil de hoje, olha que coisa incrível. Mas assim, vamos falar primeiro do Mishima, que assim, também achei interessante. Eu encontrei um amigo, Nisei, né, e comentei com ele que eu estava lendo a biografia do Mishima, ele, Mishima? E isso me causou estranheza, porque ele chegou a ser assim, o autor mais lido no Japão durante décadas, né? Foi uma personalidade, né? Além de ser um escritor extremamente popular, ele também assim, era aquele que gostava de causar, né? Ele fazia várias coisas para escandalizar, e então era uma personalidade, uma celebridade, né? Mas isso já tem muito mais de 50 anos, né? Então me pergunto se hoje ele está realmente, se ele está sendo conhecido assim pelas pessoas, né? Mas assim, na época era muito famoso e chegou a ser cotado para o Prêmio Nobel de Literatura. Todo mundo considerava que ele ia ser o vencedor, o primeiro japonês a ser laureado com o Nobel de Literatura, que acabou indo para o Yasunari Kawabata, que eu li, assim, sensacional. A Casa das Belas Adormecidas, Mil Grous ou Mil Tsurus, né? Li esses dois dele. E quando eu li esses livros, eu fiquei muito intrigado, porque ele também tirou a própria vida, já na idade avançada, mais de 70 anos, né? E eu fiquei muito intrigado, rapaz, o que moveu esse ato tão drástico no final da vida, né? E segundo o autor desse livro aqui, o Henry Scott Stokes, que foi amigo pessoal do Mishima, o próprio desencarne do Mishima teve um peso muito grande sobre o Kawabata, e segundo ele, influenciou, né? Se foi assim ou não, não sei. Esse livro todo, na verdade, por ter sido amigo, né, do Mishima, o Henry Scott, que era um jornalista, né, americano, o livro todo é uma tentativa de responder essa pergunta que todos nós nos deparamos, né, quando estamos diante de uma situação dessa, uma pessoa tirar a própria vida, né? Por quê, né? O que move a pessoa? E no caso desse livro aqui, termina com uma interrogação maior do que quando começa, porque ele vai contando tanta coisa estranha sobre a personalidade do Mishima, que realmente a gente fica muito intrigado, porque assim, ele tinha desde muito novo, né, ele tinha uma relação entre o sangue, a violência e a sexualidade. Ele mesmo conta isso, né, nos seus livros mais famosos, Confissões de uma Máscara, que ele na adolescência ele descobriu nos livros do pai lá uma gravura de São Sebastião, uma pintura de São Sebastião todo, que é um santo, né, que morreu flechado, né, amarrado no poste, todo cheio de flecha, que ele, quando viu aquilo, ficou doido e
teve seu primeiro orgasmo olhando para São Sebastião. Pense na cantora que, assim, que associava a violência, o sangue, à sexualidade, né? E ele, ao longo da vida, ele passou a desenvolver uma teoria de que assim, você tinha que ter um belo corpo e que a única maneira de manter esse corpo belo é morrer jovem, né? Tanto que ele se dedicou ao halterofilismo, enfim. E no final da vida ele começou assim, simpatizar pela extrema-direita. Aí a gente vai chegando na nossa história recente do Brasil. Criou o seu próprio exército, que com 100, eram 100 membros do exército, todos simpatizantes do fascismo, e tramou para o 25 de novembro o seu grande golpe que culminaria com o sepulcro, o Araquiri. Esse golpe incluía o quê? Eles iriam iriam chegar para uma base do exército, que o exército tinha, esse exército particular que ele criou, tinha a conivência do exército japonês. Eles iam sequestrar um general e exigir que reunisse a tropa do exército lá diante da sacada para ele fazer um discurso patriótico, porque na verdade ele estava se colocando uma coisa que você não entende muito bem por que ele queria isso tudo, porque ele estava reclamando com a Constituição de 1947, que restringia o uso de armas no Japão por conta da Segunda Guerra, enfim. Uma coisa meio estranha. Ele iria fazer esse discurso e ao final do discurso cometeria o Araquiri, né? Assim, e ele via isso tudo como um grande espetáculo estético, né? Mas aí na prática a coisa foi assim, só não foi um show dos Trapalhões porque teve muita tragédia envolvida, porque primeiro que machucou um monte de gente antes até ele conseguir reunir a galera para fazer o discurso. Quando chegou na hora de fazer o discurso, os soldados: sai daí, seu maluco, o que você está fazendo? Sai daí, ô retardado. Não foi como ele planejava, que fazia. Talvez ele imaginasse que ia comover os patriotas até as lágrimas, não foi bem assim. E na hora o ritual do sepulcro foi uma tragédia. Foi porque o rapaz porque o sepulcro, né, você é viscera, né, você corta as vísceras com o sabre e depois vem outro e decepa a cabeça, né? Só que nessa, errou e bateu nas costas, errou e bateu de novo e saiu fatiando o Mishima todo, parecia um negócio, deixa pra lá e... Não, hoje, deixa que eu pego isso aqui, pegou a faca e cortou a cabeça dele, uma sangreira, rapaz, que saída feiosa, foi feioso demais, não tem como a gente ter nenhum tipo de... Não sei, né? Não entendi nada, para falar a verdade. Agora que eu falei isso tudo, assim, o que me trouxe, né, como um aprendizado, e eu senti que eu tinha que ter lido esse livro, porque eu acho que essa leitura aqui me ajudou a entender, ou melhor, não entender, esse atentado do 8 de janeiro aqui no Brasil, esses golpes, de repente eles imaginaram que ia ser uma coisa gloriosa, os patriotas tomando o Brasil nas mãos, os valores tradicionais, mas na prática foi o quê? Gente cagando nos objetos de arte, rasgando o quadro, derrubando artefatos históricos. Foi mais ou menos o que o Mishima fez, ou seja, fascismo, extrema-direita, está ligado a problema sexual e a besteira feita ou coletivamente, individualmente, enfim. Uma coisa realmente... E assim, na verdade, uma parte minha ficou triste, porque eu tinha muita curiosidade para ler o Mishima, e ao terminar esse livro, assim, meu rapaz, vou botar lá pro fim da fila. Porque, além de tudo, agora eu vou falar sobre o biógrafo, né? Vacilou totalmente, porque vai contar a biografia do cara, o que ele fez, ficou dando spoiler, livro por livro. Esse livro aqui começa assim, sei lá o que, acontece assim, no final a mocinha morre, para beira. Rapaz, que não foi para isso que eu peguei a biografia para ler, não. Sem contar que ele fala assim, esse livro aqui é menor, não vou perder meu tempo com ele. Que isso, rapaz? Você é biógrafo. Você é biógrafo. Que biografia foi essa? Enfim, um livro que eu comecei sem entender nada e acabei entendendo menos ainda. Não recomendo, mas tá aqui a resenha.